Professor, eu citei o fato da transferência da embaixada americana. Isso realmente contribui acentuadamente para esse conflito que já dura tantas décadas? Contribui, na minha maneira de ver, de modo negativo, porque existe já um histórico de tratativa em função da cidade de Jerusalém. Quando, antes de 1947, a antiga Liga das Nações, que antecedeu a ONU, a Organização das Nações Unidas, fez o plano de partilha, dividindo a região da Palestina, o território da Palestina entre palestinos e israelenses, ficou determinado que Jerusalém seria entregue ao cuidado internacional, né? Depois que tivesse resolvidos todos os acordos, feitos todos os acertos, então se resolveria de quem seria a capital, a cidade de Jerusalém. Historicamente, todos os países, especialmente a União Soviética, a União Europeia, eles acompanharam essa decisão antiga, foi preservado isso. Então, quando os Estados Unidos resolve mudar unilateralmente a sua embaixada, ele está dizendo, olha, eu estou passando por cima de tudo aquilo que foi concordado e colocando carros na frente dos bois, porque está determinando essa cidade vai ser capital desse povo e não daquele. Sim. Né? Então, os palestinos, nesse sentido, ficam enfraquecidos no seu poder de barganha, no sentido de que já a cereja do bolo já foi dada para uma das crianças da festa. Né? Porque então, a nação mais poderosa do mundo decidiu, né, por um lado. Bom, tem o peso o peso peso dos Estados Unidos aí, né, conta muito. Conta muito. E os palestinos agora já ficam receosos de utilizar os Estados Unidos como mediador, que até então seria... Todo mundo sabe que os Estados Unidos sempre pendem, apoiam Israel, mas perde um pouco de legitimidade, né? É natural que isso aconteça. Bom, tem muita pergunta que surge nesse contexto. O senhor citou, por exemplo, uma divisão territorial proposta pela ONU, estabelecida, né, pela ONU. Mas o que me parece é que realmente houve lá em 47 essa divisão territorial, mas o grande problema não é territorial, o grande problema é cultural, é religioso, né? Parece que sim, mas a religião é um ingrediente a mais no imbróglio, né? A disputa é por terra mesmo. No ano 70, os judeus foram expulsos pelo Império Romano da sua terra e entraram no período que chamou diáspora, né? Na Europa, ocupando países da Europa, durante pelo menos os últimos 500 anos, os judeus foram expulsos de vários países, de vários reinos, eram reinos ainda, não tinham nações com fronteiras definidas como o Estado moderno determinou. Sim. Então, no século XIX, Theodor Herzl e outros sionistas, os primeiros sionistas, começaram esse movimento, o movimento sionista, que é um movimento de volta para a terra de Sião, né? Sionismo remete a Sião, que é aquela região do templo antigo, né? Onde está a mesquita de prata e o domo da rocha, aquela cúpula dourada, que hoje é uma arquitetura muçulmana, né? Bem, quando eles decidiram voltar, reunir os judeus da Europa e de outros lugares do mundo, como os Estados Unidos, e voltar para lá, eles criaram um slogan, chamado assim, uma terra sem povo para um povo sem terra. Ok, o slogan é bonito, né? Tem um apelo de marketing interessante. O problema é que ele era mentiroso, né? Porque havia na Palestina uma população enorme de árabes já, né? E 10% dessa população era de judeus. Então a terra estava ocupada, embora os judeus fossem um povo sem terra e merecessem uma terra por causa das perseguições, afinal eles não estão nos seus países de origem, né? E, embora eles merecessem essa terra como merecem, eu reconheço a legitimidade do Estado de Israel, mas a terra não estava sem povo, né? Havia um povo. Então, aí você tem o seguinte, a situação. Há um povo indígena, né? Um povo local, que nos últimos séculos cresceu e trabalhou ali, cultivou e trabalhou a terra com a sua cultura própria, e agora vem um povo com uma outra cabeça, uma outra cultura, de um outro lugar e tenta montar, como a gente diz popularmente, montar um cabrito, né? Pega um chassi de um carro e coloca carcaça de outro, né? Então você tem uma população simples e uma população que vem com a cabeça dos europeus, né? Com fronteiras delimitadas e tudo mais. Quando isso junta, deu curto-circuito, né? Você tem culturas completamente antagônicas e a gente não pode desvalorizar uma cultura em função da outra. Cada povo tem a sua vocação, né? Cada povo tem a sua vocação. Os Estados Unidos têm a vocação, os indianos têm a sua vocação, os ingleses têm a sua vocação.
Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque às vezes eu ouço muita gente dizer, mas é bom para os palestinos porque os judeus são extremamente avançados, né? Eles precisam melhorar. Mas qual é o valor que a gente mede? Isso na cultura deles é importante, né? É importante para eles isso? Exato. Vai fazer diferença alguma? Uhum. É isso que eles querem? Essa é a proposta do povo? Então, a partir de então, a disputa passou a ser por terra. Agora, a religião é um ingrediente a mais nisso porque ela legitima ou deslegitima a narrativa de um povo. Então, como é que você justifica a saída de milhões de judeus da Europa, dos Estados Unidos e outros lugares do mundo, da África, do próprio Oriente Médio, na Índia mesmo, aqui na Argentina e Brasil? Como você justifica esse povo indo para uma região, um recorte do Oriente Médio e dizendo essa terra é minha? Qual a autoridade você vem dizer aqui? A única autoridade que tem é a crença na Bíblia. Agora, a Bíblia é um documento de fé para os cristãos e judeus. Existem 1 bilhão e 800 milhões de muçulmanos que não aceitam essa narrativa. Claro. Existem 1 bilhão e 300 milhões de indianos que acreditam no hinduísmo, não aceitam essa narrativa. Existe 1 bilhão e 300 milhões, 400 milhões de chineses que também desconhecem esse documento. Então, para um segmento da população mundial, esse documento Bíblia faz sentido. Mas os muçulmanos têm o deles também. Então, eles vão dizer, não, essa terra foi dada por Alá a Muhammad há tantos séculos e o Corão diz que tudo que é dado não pode ser tomado por infiéis. Pronto, aí está feito o impasse. Aí fica cada um com a sua verdade ali. E aí, fé, você não vai discutir, né? E eu acho, o senhor tocou, né, nesse assunto de que as pessoas têm uma visão, não, é muito bom que o povo esteja lá porque vai ajudar até a desenvolver o povo local. Então, parece que o nosso pensamento aqui, o nosso pensamento ocidental, ele ajuda a levantar uma bandeira pró-Israel, né? Sempre, né? Primeiro você tem o problema do eurocentrismo, né? Tudo que era feito na Europa era interessante. Era melhor. Era melhor, né? Então, melhor como? Existe uma história do Kapil Raj, ele narra, escreveu um artigo sobre isso, é um acadêmico de história, ele fala a respeito dos mapas que os ingleses levavam para a Europa. Os mapas da Índia. Fizemos mapas da Índia. Ok, para que serve? Não sei. Vamos botar no quadro, é bonito. Então fazia a moldura e colocava no quadro. Outros escreviam histórias, enciclopédias e aí mandavam imprimir o mapa da Índia ali, porque era bonito, era uma peça nova, né? Mas qual foi o inglês que fez o mapa? Nenhum deles. Eles nunca haviam saído do litoral da Índia. Então eles sempre recorriam ao conhecimento local. Então, o Kapil Raj fala assim, existe 2 tipos de ciência, a ciência do europeu e a ciência local, Claro. da periferia do mundo, né? Então, ele criou o conceito de centro e periferia. Todos são conhecimentos válidos, né? Agora, qual é o legítimo? O legítimo é o europeu, porque ele é o colonizador. Então, isso vai valer também para o pensamento do apoio a Israel, né? Então, como o Israel sempre apoiou, foi apoiado pelos Estados Unidos, especialmente a partir da guerra de 1967, a Guerra dos 6 Dias, então isso se estendeu historicamente, e aí você vai ter boa parcela do Ocidente, todo o cristianismo evangélico, protestante, sempre entrando nessa onda, né? Então, desde os Estados Unidos, especialmente do Brasil, porque bebemos a teologia vinda dos Estados Unidos. A Europa, mais equilibrado um pouco. Esse é até um gancho interessante para a gente tentar entender qual é o papel das Nações Unidas nesse conflito todo que acontece entre Palestina e Israel. Você diz para algum país, para um povo específico ou no geral? Eu não digo para onde Nações Unidas tende, mas eu digo qual seria um papel, filosoficamente falando, para tentar ajudar numa mudança, ajudar num tratado de paz, por exemplo, como já foi tentado, né, em 93, mas as coisas acabaram sendo assinadas, mas não foram para a prática. Como muitas vezes, eu diria, Como a maioria das tratados. vezes é assim. A vitrine é bonita, como diria o Joel Beck, né? A teoria na prática é muito outra, diferente, é muito diferente, né? Então, os acordos de paz existem, a ONU tenta mediar, tenta arbitrar em determinadas situações, guerras, questões humanitárias, como agora a gente está vendo acontecer em Gaza, mas assim, o que eu observo é que sempre que as decisões da ONU, que são tomadas, é um colegiado, né? São vários países que compõem e fazem ali a sua votação pró ou contra, como nós elegemos um presidente, a maioria vence.
Parece-me que, evidentemente, palestinos são totalmente dependentes do apoio estrangeiro, internacional, porque não tem um comércio importante, não tem força para importação, para exportação. O que é que se exporta de palestinos? Nada, né? E poderio econômico. Então, nós sempre dependendo da Liga Árabe ou dos países da União Europeia ou de apoiadores internacionais. Você vê agora a mídia apoiando os artistas, se negando aí para Israel para cantar, para apresentar os seus shows, como uma maneira de manifestar um apoio para os palestinos. Então, fica sempre dependendo disso, porque não tem força. É diferente de Israel, que tem os Estados Unidos ao seu lado. Então, o Trump é eleito num dia, no dia seguinte, o Netanyahu já está ordenando que se aumente os assentamentos, né, para os judeus nas terras palestinas, né? E ninguém faz nada. Então a ONU vai lá e subscreve: olha, temos aqui uma resolução contra a ampliação dos assentamentos, porque os assentamentos são judeus, mas eles são construídos nos territórios palestinos. Então, Israel, isso aí vai contra a política de Israel? Então Israel não toma conhecimento disso, simplesmente passa por cima. Então, a ONU tem poder de quê? De veto, mas isso fica, como você disse, nos documentos, né? Na prática, precisa haver uma força. E não existe uma fiscalização, né? A ONU não tem esse poder político de fiscalizar, punir. Fica por conta dos grupos de direitos humanos, observadores internacionais e tudo mais, né? Aí caberiam as sanções, como os Estados Unidos fez com o Irã, como fez com a Coreia, mas não vai fazer com Israel, porque é um parceiro importante estrategicamente falando, né? A gente citou esse acordo de paz em 93, em 2000 também teve um encontro com o presidente dos Estados Unidos, o Bill Clinton, na época, né? E houve um barulho muito grande nessa... Aquela foto famosa, famosíssima, né? Arafat e Yitzhak Rabin. Mas mais uma coisa que foi muito midiática e acabou não tendo uma prática. A paz entre Palestina e Israel, já que o senhor se dedica e se dedicou muito tempo a estudar isso, o senhor vê num futuro próximo uma possibilidade de que essa paz aconteça? Olha, hoje eles falam em voltar às negociações que estão congeladas já tem anos, né? Mas eu estudo esse conflito nos últimos 6 anos, mais ou menos. Acompanhando o que eu já vi da história, eu acredito que é só mais um impulso, mas daqui a pouco isso volta atrás. Porque, por exemplo, vou tomar um caso exemplar aqui. Acabei de citar o caso dos assentamentos. Israel fala que quer negociar a paz, mas, por exemplo, por que ele não para de construir assentamentos nos territórios palestinos? Você tem outro elemento interessante. Para os palestinos aceitarem a paz, eles querem o direito de retorno daqueles refugiados que foram expulsos de suas casas em 1948. Né? Na época era 750 mil. Hoje esse número chega a 4 milhões e meio, mais ou menos, nos campos de refugiados em Gaza, Iraque, Síria, Líbano, Jordânia, tudo mais. Se eles voltam, se Israel autoriza isso, há um desequilíbrio populacional, demográfico muito grande. E Israel não vai permitir que isso aconteça porque é prejudicial a ele. Então tem muitos elementos que, assim, parece que não vão dar certo. Eu falei no outro programa que estive com você. Você participou do Redação Novo Tempo, né? Exato. Dias aí atrás. Eu disse, haveria uma resposta religiosa que seria todo mundo aceitar Jesus como Salvador. Acho que aí acaba, porque o judaísmo e o islamismo, eles brigam por território. Eles querem uma capital. O islamismo tem Meca, o judaísmo tem Jerusalém, embora Jerusalém não fosse a capital dos judeus antigos. Né? Tem rabinos que não reconhecem isso, não existe uma capital. O cristianismo não briga por terra. Qual é a capital do cristianismo? Não existe. O Vaticano é a capital do catolicismo. Né? E por aí vai. Você tem várias religiões, várias denominações evangélicas, cada um tem a sua sede da igreja. Mas ninguém dizendo que aquele território é a sua casa e a doutrina. Pelo contrário, o Novo Testamento fala que nós somos forasteiros e peregrinos aqui. Exatamente. Né? Então, uma solução seria, a partir da fé, entendendo que todos são filhos de Abraão, admitir que não temos herança aqui, a terra do Senhor, o Salmo 24, e aí teria vários textos para citar. Agora, a outra questão, pessoalmente, eu acredito que isso não vai parar. Eu entendo que a conquista da chamada Grande Israel, que é o projeto sionista, né? Hoje a gente vê aquele recorte, você pega um mapa de Israel, você tem um recorte ali, aquilo ali não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que
Deus teria dado a Abraão partes do Líbano, da Síria, até mesmo da Jordânia e do Iraque. Então, isso não deve acabar tão cedo. Na minha opinião, eu penso que eles vão lutar até tirar todos os palestinos dali ou assimilar os palestinos, porque a proposta me parece ser ocupar toda a terra. E, sem dúvida, se os palestinos não sair, muita gente ainda vai morrer. Vai acontecer. Penso que sim. Essa é a minha perspectiva, não querendo ser favorável a um ou outro, mas entendendo que, historicamente, nós estamos vendo o rolo compressor passar, né? E por uma questão de honra, né? Imagina você morar numa casa, vem o seu vizinho e fala, olha, eu vou morar a partir de hoje aqui na sua sala. Você vai deixar barato? Ninguém deixaria, né? Então, os palestinos estão lutando por uma questão de honra, mas não tem força nenhuma, não tem poder nenhum. Professor, muito bom porque a gente conseguiu clarificar muitos pontos e entender várias etapas históricas nesse pouco tempo que a gente conversou do desenvolvimento, né, desse conflito que dura décadas e... Um século já, né? Eu acredito como o senhor vai muito adiante ainda esse conflito, né? Ele não está perto de terminar de jeito nenhum. É o conflito nenhum. mais longo do século XX, é o único conflito no século XX que não terminou ainda. É o conflito Israel-Palestina. Todos os outros foram resolvidos. As facas entregaram suas armas, o IRA, o ETA, Basco, todos esses grupos... É do século passado. É. Muito bom. Muito obrigado, professor. Eu que Até agradeço uma o convite. próxima.